Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas, a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista. Aqui eu vou falar sobre autismo. Nesse vídeo aqui especificamente, a gente vai ver aqui algumas questões relacionadas, associadas ao autismo. Como, por exemplo, infecções adquiridas pela gestante durante a gravidez, processo de neuroinflamação, relação da microbiota intestinal, até mesmo a questão de nutriente, como é o caso do ômega 3. Então a gente vai falar também especificamente de alimentação também, tá? Então assim, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui para eu saber que esse assunto é do seu interesse. Aqui embaixo na descrição vai estar o link da playlist Autismo, onde além desse vídeo você vai poder conferir outros tantos que eu já fiz sobre esse assunto autismo, se é do seu interesse, né? Então fica aí depois o link, né, com outros vídeos aí. Bom, seguinte, eu separei um artigo científico que é do ano de 2016 e vai aparecer já na tela para vocês. Basicamente vão aparecer duas imagens, né? Primeiramente vocês vão ver uma, logo depois vai aparecer outra. Essas duas imagens, ambas do mesmo artigo científico. A referência, a fonte vai estar logo abaixo das imagens quando elas aparecerem, para apenas respaldar de onde eu peguei essas informações, essas imagens, e também para quem quiser acessar o artigo científico na íntegra, né, também para você ter uma leitura depois e ver exatamente com mais profundidade. Mas aqui eu vou estar dando um resumo do artigo, além do fato do artigo ser em inglês, né, eu já vou estar dando esse benefício de estar explicando tudo em português, né, para quem, enfim, não tem o domínio do inglês também. E eu peço que você se inscreva no canal. Aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, clica aí, do lado do inscrever-se tem o sininho, ativa o sininho e seleciona todas, para que você todas as vezes receba a notificação quando eu postar um vídeo novo por aqui. Percebam, aqui nós temos escrito, mãe. Essa mãe, durante a gestação, ou seja, ela já tem ali um feto em desenvolvimento. Se ela, durante a gestação, adquire uma infecção por algum micro-organismo patogênico, ou seja, um patógeno, é uma bactéria, é um vírus, por exemplo, que vão causar algum tipo de doença, enfim, um processo infeccioso. Essa infecção acontecendo vai gerar a ativação do sistema imune. E isso vai gerar a produção de citocinas. Já adianto que aqui a gente dá margem para o quê? O processo inflamatório, ou seja, estamos falando de substâncias que vão começar a ser produzidas, essas tais citocinas, de caráter pró-inflamatório. E aí você tem alterações, obviamente, no feto, já que o feto está dentro dessa mulher, dessa mãe aqui, portanto. E aí você vai ter o quê, possíveis alterações cerebrais. Por quê, Aqui, por exemplo, interrogações. Porque, obviamente, que é um risco aumentado para você ter essas alterações cerebrais. Não significa que qualquer mãe que tenha tido alguma infecção durante a gravidez realmente vá ter um filho com alguma alteração no cérebro, realmente vai ter um filho com autismo. Não, não é uma relação 100%, mas pelo menos você sabe que existe um aumento de risco. E quando você fala em aumento de risco, você está literalmente aumentando as chances de ocorrer, primeiro, uma alteração cerebral, e aí vem depois o que? Aumentando então o risco para autismo, tá? A segunda imagem é essa. Aqui a gente vê o que? 3 fatores. Eu vou começar falando sobre esse daqui, que está escrito aqui embaixo como MIA, MIA. Mas perceba que a imagem aqui é a mesma do que a gente viu antes, quando a gente viu o patógeno. Ou seja, aqui está representando um patógeno. E essa MIA aí, uma sigla em inglês, que quer dizer o quê? Ativação imunológica materna, ou ativação imune maternal. Por que ativação da imunidade na mãe? Pelo que a gente acabou de ver. Esse patógeno aqui vai gerar ativação do sistema imune. E esse processo, quando acontece, vai acontecer o quê? A neuroinflamação, por conta daquilo que eu adiantei. Porque vai acontecer a produção, depois de você ter a ativação do sistema imune, da produção de citocinas. E aí eu já adiantei, olha, citocinas essas de caráter pró-inflamatório. Tá aqui então. Qual é a consequência de você ter citocinas pró-inflamatórias sendo produzidas? Você vai desencadear inflamação naquele organismo. E quando você fala em inflamação, você pode ter também uma interferência dessa inflamação lá no cérebro, lá no sistema nervoso central, que é o que a gente chama de neuroinflamação. E quando você fala em neuroinflamação, você aumenta a chance de autismo.
Obviamente, né, se você está falando de uma gestante, se ela tem, portanto, essa infecção, se ela tem essa MIA, que é a ativação imune maternal, você aumenta a chance de acontecer uma neuroinflamação. Essa neuroinflamação pode ser tanto na mãe, mas também, né, provavelmente acontecendo ali em conjunto no feto que está em desenvolvimento. Pronto, aí nós temos aqui uma outra relação da microbiota, ou seja, primeiramente, né, vamos ver aqui nessa imagem que a questão central aqui é a neuroinflamação, ou seja, o foco dessa segunda imagem é mostrar que processo de inflamação, principalmente aqui, né, neuroinflamação, relaciona-se com o autismo. Então a primeira coisa que a gente pode destacar é que a gente tem que ter cuidado com atividades inflamatórias no corpo. A inflamação do organismo tem a sua utilidade, então é algo que pode ser até benéfico a depender da forma como aquilo acontece, né? O problema é quando você tem uma inflamação crônica, uma inflamação intensa, crônica, de longo prazo. Então quando você tem uma inflamação que foge do equilíbrio, né, é que você pode ter problemas, tá? Então que fique bem claro isso. Então uma inflamação como essa, né, pode gerar outros problemas, mas também aumentando a chance de autismo. E a gente está vendo que a infecção pode ser uma das causas da neuroinflamação, mas a gente tem também, como eu já meio que comecei a falar, né, mas voltando, outra causa de neuroinflamação é a microbiota. Microbiota, para quem não sabe, são o conjunto de bactérias intestinais que todos os seres humanos contêm, né, naturalmente no intestino. Só que existem bactérias boas e existem bactérias patogênicas. E aí a gente pode relacionar com o que eu acabei de explicar anteriormente, dos patógenos que causam infecção. Então, se você tem muita bactéria patogênica, você tem muita bactéria ruim. Então, todo mundo vai ter um pouco de bactéria boa e bactéria ruim. Todo mundo tem. Mas o ideal é que você tenha mais bactérias boas. Quando acontece o inverso, a gente chama de disbiose, que é quando a pessoa tende a ter mais bactérias ruins do que boas. Então, quando você tem uma microbiota desfavorável, uma microbiota com muitas bactérias ruins atuantes, é aí que entra o perigo de você ativar neuroinflamação, de você ter um organismo inflamado, e isso a gente já viu. Quando você tem a neuroinflamação, você aumenta a chance de ter autismo, né? Por exemplo, se for uma gestante com uma microbiota ruim, entendeu? Ao mesmo tempo, temos aqui um terceiro fator que também pode atuar na neuroinflamação, que é a questão, olha só, de ômega 3. Aqui nós temos, ó, N6-pufas, né? Primeiramente, pufas é uma sigla em inglês que em português significa ácidos graxos poliinsaturados. Tanto o ômega 3 quanto o ômega 6, tá? São ácidos graxos poliinsaturados. Então aqui nós temos o ômega 6 e aqui o N3 é o ômega 3. Mas aqui ele está focando na deficiência de ômega 3, que pode ser um problema. Porque o ômega 3 ele é considerado um ácido graxo essencial. Quando eu falo essencial, tem tanto a questão de que, né, o nosso corpo não produz, então a gente precisa ingerir pela alimentação, mas também é essencial porque ele é muito importante para a saúde do corpo. E quando a gente fala em cérebro, então, ele é muito importante ainda mais. Porque o ômega 3, ele participa, né, ele é bom para a função cerebral, então esse é o primeiro ponto. Ele participa do processo de desenvolvimento cerebral, então para uma gestante, para um feto que está em pleno desenvolvimento, a mãe ter um bom consumo ali de ômega 3 é fundamental para que aquele feto se desenvolva com mais chances, né, de se desenvolver plenamente. Mas esse ômega 3 ele não é só importante quando a gente está dentro da barriga da nossa mãe. Não, é para a vida toda. Até na infância, né, nos primeiros anos de vida, quando você tem, né, uma maturação dos vários órgãos, né, até mesmo do cérebro. Poxa, o seu cérebro está também em desenvolvimento. Não é porque você nasceu que o seu cérebro já está totalmente formado. Não, você tem ali um desenvolvimento, né, ali na infância e tudo mais. Então, esse processo de desenvolvimento é importante que você tenha um ômega 3 adequadamente na sua dieta para que justamente você consiga ter um desenvolvimento cerebral bacana, né? Então, isso vale para a vida toda. Então, perceba, se isso é importante, se o ômega 3 é importante para a função cerebral, portanto, com isso, a deficiência do ômega 3 é um problema. Até porque, né, o ômega 3 ele tem uma atividade bacana de anti-inflamação. Então, se você tem uma deficiência de ômega 3, você está colaborando para a neuroinflamação, principalmente no sentido, né, de não ter um combate a essa neuroinflamação. É só você imaginar o seguinte: se a neuroinflamação é um problema e o ômega 3 poderia combater essa neuroinflamação, mas você tem deficiência de ômega 3, você não está ajudando a combater a neuroinflamação.
Então, consequentemente, a deficiência de ômega 3 é um problema, porque vai só colaborar, né, para a neuroinflamação. Mas por que tem aqui, né, essa relação da balancinha do ômega 6 e o ômega 3? É porque hoje em dia é muito mais fácil você consumir muito ômega 6 e pouco ômega 3. E quando você tem essa combinação de muito ômega 6 pesando na balança e pouco ômega 3, você tem um organismo que tende a ser mais inflamado. Então é importante que a gente foque também na ingestão de ômega 3, porque se a gente não ter esse cuidado, vai acontecer isso. Uma baixa ingestão de ômega 3 e muita quantidade de ômega 6, o que tende, né, a pender para um lado pró-inflamatório no corpo. E aí você ter uma melhor ingestão de ômega 3, você ajuda a controlar esses níveis de inflamação, porque o ômega 3 tem essa função, como eu disse, né, de controlar os níveis de inflamação no corpo. Só que ao mesmo tempo, além do ômega 3 diretamente, né, ter essa relação com a neuroinflamação, só que eles também colocaram aqui, né, uma setinha relacionando o ômega 3 com a microbiota, relacionando o ômega 3 com o outro fator, que é aquela questão de quando há uma infecção. Por quê? Que relação seria essa? Porque tanto o ômega 3 diretamente tem essa relação com a neuroinflamação, como a gente já viu, né, que eu expliquei, mas qual é a relação do ômega 3 com a microbiota? É porque, né, existem já evidências também que demonstram que um consumo adequado de ômega 3 pode ajudar a pessoa a ter uma melhor microbiota intestinal. Ou seja, quando você não tem uma boa ingestão de ômega 3, você pode favorecer uma microbiota menos saudável. Então, se você tem uma deficiência de ômega 3, além dele por si só já ser um problema, ele também, estando presente no corpo, essa deficiência, ele também vai prejudicar na microbiota, e a microbiota também atua na neuroinflamação. Então você tem um problema duplo. O problema da deficiência de ômega 3 por si só e o fato da deficiência também prejudicar a microbiota, que por sua vez também vai ativar mais neuroinflamação. Então vejam que às vezes uma coisa já é ruim, que estando ruim só vai piorar outra situação, e aí você acaba criando uma cascata de reações ruins que só vão estar todas somando para a neuroinflamação. E a questão da deficiência do ômega 3 também prejudica aqui nessa questão da infecção, né, quando acontece alguma infecção, pelo seguinte motivo. Porque quando acontece a infecção por si só vai causar, né, um processo inflamatório. E quando você tem esse processo de infecção, de processo inflamatório com a deficiência de ômega 3, é como se você deixasse que essa inflamação ficasse liberada para ela ficar em demasia. Ou seja, a inflamação por uma infecção vai acontecer. É normal, o corpo vai ter uma inflamação porque está tendo uma infecção ali, é normal. Mas quando você tem essa infecção juntamente com uma alimentação anti-inflamatória, como, por exemplo, né, tendo uma boa ingestão de ômega 3, você ajuda a controlar melhor essa inflamação. Então é como se você ajudasse a, ok, você está tendo um problema, mas você está munido, está protegido e tendo mais condições de passar por esse problema com mais segurança. Mas quando você passa por esse problema, nesse caso aqui a infecção, e você não está protegido pelo ômega 3 porque você não tem uma boa ingestão de ômega 3, você fica com um problema agora exacerbado. O problema que é a infecção vai agora estar presente com mais chances de causar danos, com mais chances de ter uma neuroinflamação em maior demasia, como eu falei, né, com mais intensidade. Então você só colabora para que haja ainda mais risco de autismo. Bom, eu espero que esse vídeo aqui tenha sido de grande ajuda, né, com informações valiosas sobre esse assunto, e ao mesmo tempo, né, eu aqui contribuindo, né, vez ou outra com um vídeo sobre autismo, como vocês podem acompanhar na playlist que eu já indiquei. Só que esse vídeo aqui é a primeira vez, eu acredito, se eu me lembro bem, que eu trago alguma informação extra relacionada especificamente com a nutrição, porque eu já falei várias vezes aqui sobre vídeos sobre riscos de autismo, né, de que existe a genética, existe a questão ambiental, existem vários fatores que interferem aumentando o risco do autismo. Mas especificamente trazendo alguma informação, tá, mas e da nutrição especificamente, né? Especificamente o que você pode dar de exemplo de algo, de algum nutriente que pode interferir positivamente ou negativamente no autismo. Então eu acredito que um exemplo mais específico de algum nutriente, eu acho que é a primeira vez que eu trago. Então fica aqui também nessa colaboração minha como nutricionista, trazendo essa informação sobre a importância de que eu tanto já tenho falado da alimentação, que é importante, inclusive, né, no autismo, tanto para a prevenção, né, mas eu digo assim,
Tá, mas me diga um exemplo, né, de algum nutriente. Então o ômega 3, como a gente pode ver, é um exemplo de nutriente que ele precisa ter ali, né, um controle durante a gestação, para que aquela gestante, né, tenha esse nutriente para promover, né, um bom desenvolvimento ali cerebral daquele feto que está literalmente se desenvolvendo. Enfim, então é algo importante para que vocês entendam, né, diante desse exemplo do ômega 3 que eu citei aqui nesse vídeo, para que vocês entendam a importância do nutricionista, o porquê que é importante vocês terem um nutricionista. Se você está planejando uma gravidez, o nutricionista é importante para você estar ali tendo um planejamento alimentar, para você estruturar o seu organismo, para preparar o seu organismo para então a concepção, né, e tudo mais, para que a gestação se inicie com um organismo mais saudável. Mas independente se a gravidez está sendo planejada ou não, se a gestação já aconteceu e você não estava planejando, pronto, assim que você descobrir a gravidez, isso vale, né, para o casal ali, né, que vocês procurem o nutricionista o quanto antes, para que você já tenha um cuidado da alimentação o quanto antes o possível, para que aumentem as chances de você passar por uma gestação com uma boa nutrição, porque a má nutrição gera deficiências, e deficiências podem ser um problema. Então eu espero que a mensagem das informações tenham ficado claras, bem como a importância do nutricionista em qualquer fase da vida, tá bom? Deixe o seu joinha aqui embaixo se você ainda não havia deixado. Nos comentários me diga o que é que você achou desse vídeo, desse conteúdo, alguma pergunta sobre dúvidas, né, que possam ter ficado sobre algum assunto aqui que eu tenha mencionado que você não entendeu. Escreva também. Na tela eu vou deixar as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, principalmente com quem você conhece que se interessa com assuntos relacionados a autismo. Manda, porque eu tenho certeza que se você gostou, né, essa pessoa também vai se interessar bastante. E já aqui na tela no meio vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal se você ainda não fez isso. Muitíssimo obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.